Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, diante do Senhor, diante da Tua grandiosidade, Senhor, nós, servos do Senhor, tão pequenos, tão pecadores, Senhor, mas o Senhor, pelo Seu grande amor, pela Sua grande misericórdia, achou por bem nos dar a salvação. Por isso, Pai, nós queremos Te render graças, Senhor. E juntamente com a salvação, o Senhor tem nos dado, Senhor, a instrução, Senhor, os ensinamentos. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos permitiu, que é a conexão com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos durante esse ano todo. Muito obrigado porque o Senhor providenciou os Seus servos para que serem usados, transmitindo a Tua palavra. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Nós queremos Te agradecer imensamente pelo Seu cuidado para conosco. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor continue a sustentar esta obra, Senhor. Que o Senhor continue a usar, Senhor, os Teus servos para instruir, para nos instruirmos, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua obra, Senhor. E faz, Senhor, com que nós possamos ter esse grande desejo do nosso coração, Senhor, de ver a nossa Zona Leste entregue ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem movido ao nosso redor, Senhor, tem movido corações, tem movido pessoas, tem movido, Senhor, todas as coisas para que esse objetivo, Senhor, possa se tornar realidade no nosso meio. E nós queremos que só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós queremos Te render graças, Senhor, e clamar, Senhor, pela Sua misericórdia nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento ouço a Sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, e o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento ouço a Sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, e o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti,
sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Feche seus olhos por alguns instantes. Diga a Ele o quanto Ele é importante para você. Não só em canção, mas através da sua oração. A oração que brota da sua alma, do seu coração ao Senhor. O que Ele é para você? O evangelista João diz que no princípio Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus. Um com Deus. No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Deus, louvamos o Teu nome pelo nome de Jesus, por causa dele. Adoramos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque Ele rasgou o véu. Ele venceu o pecado, venceu a nossa condenação, nos deu vida. Por isso Te louvamos, Senhor. Por isso Te adoramos nessa noite. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Cante. Poderoso, poderoso esse nome é, Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Meu, cante, cante. Poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de... Diga você, poderoso esse nome é, o nome de... Diga você, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Mais uma vez, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Deus abençoe a sua vida. Hoje é o último Conexão desse ano. E com a graça do Senhor, teremos tantos outros em 2018. Bom ver vocês aqui. Deus abençoe a cada um. Quero chamar vocês para um momento de oração. Mas antes, eu quero ler um versículo que tem a ver com razões das nossas orações. Profeta Isaías, no capítulo 9, o verso de número 6, mostra para a gente como Deus resolveu o problema para nós. Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, mostra como Deus resolveu o problema para nós. Diz assim o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amado irmão, querida irmã, Deus resolveu o nosso problema, enviando para o mundo um menino. Esse menino prometido lá no Éden, para Adão, vai criando expectativa e profecias começam a ser feitas para ele e sobre ele. Chega um tempo em que esse menino nasce, e o apóstolo Paulo registra, escrevendo aos Gálatas, que foi exatamente isso, na plenitude dos tempos. Nasceu. E eu fico imaginando o nascimento de Jesus. Se eu for na minha casa, na casa da minha mãe, ela tem ainda uma faixa. Aquela faixa foi usada para que o meu umbigo não estufasse. Foi enroladinho, agora aquela faixa não cabe mais, né? Mas houve um tempo que cabia. Foi enroladinho,
com uma moeda para o meu umbigo não estufar. O texto sagrado diz que Jesus Cristo também seria encontrado envolto em faixas. Aquele que criou todas as coisas, que tudo que existe, existe por meio dele, para ele, para a honra e glória dele, um dia, como menino, foi envolto em faixas. O nome dele é poderoso, como acabamos de cantar agora, é lindo, Jesus Cristo. Na história bíblica mostra que ele também teria um outro nome, chamado assim, Filho do Homem. Nasceu Jesus Cristo, Filho do Homem, para resolver os nossos problemas. Só que se você parar um pouquinho, e eu quero chamar a sua atenção para isso, hoje, numa data tão significativa para nós, hoje nos nossos tempos, eu digo, nós falamos uns para os outros, Feliz Natal. Mas tem gente que não fala Feliz Natal, e tem mercado que não anuncia mais Feliz Natal. O anúncio agora é assim, ó, Boas Festas. Boas Festas, uma vírgula. Feliz Natal. Para nós é muito mais do que festa. Para nós é o nascimento de Jesus. Existem vários lugares que Jesus não nasceu. Existem para várias situações de várias pessoas no mundo em que Jesus Cristo não nasceu. E agora então eu quero chamar você para fazer uma oração. Você conhece alguém em quem Jesus ainda não nasceu? Porque você pode olhar, Pietro pode olhar para o pastor aqui da Penha, nosso irmão Mauri, e falar para ele assim, é Natal em mim? Pode falar isso para ele. Pô. É Natal em você, Pietro? É. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? É Natal em mim? É Natal em mim? É Natal em mim? É Natal aí? É Natal? Então Cristo nasceu em você? É Natal em nós. Mas a gente sabe que tem gente que a gente ama que não é Natal nele ainda. Vamos fazer isso? Vamos orar? Primeiro agradecendo porque é Natal em nós. Eu posso chegar em qualquer lugar e dizer assim, Cristo nasceu em mim. Não é? Porque Deus nos deu o Filho. É Natal em nós. Mas eu sei, e tenho certeza que você também sabe, que muitas pessoas que estão ao seu redor, isso não é verdade ainda. Então vamos agradecer porque é verdade em nós. É Natal em mim. Coisa maravilhosa eu poder falar, gente, é Natal em mim. Cristo nasceu em mim. Cristo nasceu em mim. Você conhece alguém em que Cristo ainda não nasceu? Você ama essa pessoa? Vamos orar por ela? Na nossa região, Zona Leste, nós podemos dizer assim, Cristo nasceu na Zona Leste. Porque a Zona Leste está sendo literalmente uma região de São Paulo evangelizada. Deus tem despertado não só a igreja presbiteriana, mas outras denominações para pregar o evangelho aqui. Mas ainda assim, existem pessoas onde não é Natal nele ainda. Vamos agradecer a Deus porque é Natal em nós e vamos pedir para que Deus abençoe aquele que a gente ama, para que seja Natal nele também. Porque eu chego para alguém e digo assim, Feliz Natal, e ele responde para mim, Boas Festas. Não, Feliz Natal para nós. Feliz Natal para nós. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos ter um momento de louvor, de oração a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, pedir a Deus que Ele nasça no coração daqueles que a gente ama, daqueles que convivem com a gente, daqueles que são da nossa família, que são sangue do nosso sangue. Você tem alguém na família que não conhece Jesus ainda como seu Senhor e seu Salvador? Coloca diante do Senhor e peça ao Senhor, Deus, nasça nessa vida, Deus, nasça nessa pessoa, resplandeça a tua glória nesta casa, que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado nesse lar, derrama a tua graça nesta família, porque eu tenho certeza que você deve ter alguém na família que ainda não entendeu que Jesus já nasceu. Clame ao Senhor, busque ao Senhor.
Glória a Deus por esta festa tão especial que é, não meramente uma festa, mas a festa das festas, porque celebramos a salvação, porque celebramos a intervenção de Deus na história humana, enviando Jesus para nos resgatar. Eu quero te convidar mais uma vez a de pé, como é festa, nós estamos celebrando, cantando louvores a Deus. Nós vamos cantar mais um hino, desses hinos de Natal que a gente só tem a oportunidade de cantar nessas ocasiões. O coral só canta esses hinos, fica preparadinho o ano inteiro, só canta no Natal. Aí depois só 2018. Então, daqui a pouco o coral vai cantar mais também. E nós vamos também com a orquestra cantar mais um hino de Natal. Nasce Jesus, fonte de luz. Descem os anjos cantando. Enquanto nós cantamos este hino, se você trouxe a tua oferta, como tem feito todas as segundas aí para o Conexão, e você traz então e adore a Deus, cultue a Deus com sua oferta também, mas vamos cantar juntos. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando, e quanto cantamos aqui na terra, anjos também cantam estas verdades nos céus. Enquanto o coral entoa estas canções na terra, anjos cantam diante de Deus no céu. Vamos de pé, cantar e celebrar a Deus com essa verdade maravilhosa que nos deu. Jesus nasceu. Apocalipse 12, esse texto nos fala sobre a mulher, o dragão e o Natal. João, nesta visão, depois de encerrar as trombetas, as 7 trombetas que ressoam como sinais,
como sinal de que a história caminha exatamente na direção que Deus disse que ela haveria de caminhar. São sinais de que Cristo vai voltar, de que a palavra de Deus haverá de se cumprir. Ele então volta à história e escreve uma visão que ele tem, dizendo assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita de dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. E aí uma dica de quem é o grande dragão: ele é a antiga serpente, que se chama diabo, adversário, e Satanás. Aí fica claro acerca de quem é o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Que o Espírito de Deus, que inspirou essas palavras, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós as entendamos em nome de Jesus. João aqui, de certa forma, reconta a história do nascimento de Jesus. Nós precisamos entender, ao ler Apocalipse, que Apocalipse não fala
de verdades novas, de um futuro que ainda virá. Nós temos que lembrar que Apocalipse foi escrito 1900 anos atrás. E ele é a revelação de Jesus à igreja daqueles dias, de várias verdades que a igreja ainda não sabia e que precisava saber para continuar firme, resistindo à perseguição, à hostilidade, ao maltrato, às mortes que estavam acontecendo naqueles dias. Uma igreja assolada, perseguida, uma igreja que sofria dois problemas fortíssimos. Um era a infiltração. Satanás havia infiltrado pessoas na igreja, havia colocado na igreja falsos apóstolos, havia colocado na igreja falsos crentes, havia semeado na igreja falso evangelho, e a igreja vivia com escândalos, com distorções, com heresias. Começo de Apocalipse fala de falsos mestres, da profetisa Jezabel no meio da igreja, fala de uma igreja onde está o trono de Satanás, de um lugar onde a igreja está e ao mesmo tempo está o trono de Satanás. Ele fala de pessoas que seguiram as doutrinas dos nicolaítas, as doutrinas de Balaão, ou seja, a igreja vivencia seríssimos problemas de infiltração, de falso evangelho no meio do evangelho, misturado com o verdadeiro evangelho, de joio semeado no meio do trigo. Mas Satanás não apenas atacava a igreja, semeando nela o falso, infiltrando, Satanás também atuava por pressão, perseguição. Havia problemas internos e problemas externos. Judeus que rejeitavam e perseguiam os judeus, os primeiros judeus convertidos. Roma, que nesse momento agora, mais intensamente persegue os cristãos. Cristãos sendo mortos, sendo executados, cristãos sendo proibidos de serem cristãos, sendo forçados a negar a fé. E os irmãos que estão recebendo esta palavra de Apocalipse, estão ainda sistematizando, organizando na sua cabeça as doutrinas do Evangelho. Eles têm os Evangelhos já escritos, mas as cópias estão espalhadas, nem todo cristão tem acesso a todas elas, e a igreja daquele momento não tem o Novo Testamento organizado, bonitinho como nós o temos hoje, e as doutrinas, todas elas expostas de uma forma muito clara para todos eles. Paulo havia sistematizado as doutrinas estavam já formuladas, estabelecidas, mas o cristianismo está ainda em formação. E aqui nós temos a revelação de Jesus a estes cristãos, de um ponto que precisa ser ajustado claramente na cabeça dos cristãos, para que todas as outras coisas que já lhes havia sido entregue ganhassem sentido, que é a linha da história. A história como continuação da história do Velho Testamento, sob governo de Deus, seguindo o rumo que Deus estabeleceu que ela seguisse. Eles têm o conteúdo do Evangelho, está sendo ainda tudo ajustado, os escritos apostólicos ainda circulando, mas não todos reunidos como Novo Testamento. Jesus então escreve para aqueles cristãos. E um dos objetivos de Apocalipse é que eles compreendam o sentido da história e a ligação dessas revelações entregues aos apóstolos com o que está acontecendo então nessa linha do tempo. Para isso então Jesus dá essa visão a João. Ele vê uma mulher grávida. E ao mesmo tempo no céu, junto com esse sinal de uma mulher grávida, ele vê um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Ele está usando a linguagem de símbolos para apontar verdades. Ele diz que este dragão arrasta com sua cauda a terça parte das estrelas dos céus e as lança para a terra. E esse dragão se coloca diante da mulher, porque ele quer devorar o filho da mulher quando ele viesse a nascer. Ele diz que o menino nasce, o dragão não consegue devorá-lo, porque ele é arrebatado para Deus.
E aí então o texto sobe para o céu e fala de uma guerra, de uma batalha que houve no céu entre o dragão, entre esta serpente que é Satanás e Miguel, que é um arcanjo. E ele diz que Satanás e seus anjos pelejaram, que Miguel e seus anjos guerrearam. Satanás perde a guerra e é expulso dos céus. E a última imagem que o capítulo 12 nos dá é de Satanás perseguindo a mulher, Deus preservando a mulher, e ele não podendo alcançá-la. Então ele tem uma guerra contra os descendentes da mulher. Apocalipse para mim é uma ampliação de Efésios 12. Efésios 12 principalmente, Efésios 6, principalmente do versículo 10 em diante. É uma ampliação de Efésios 6, de 10 em diante, que ele explica a luta, a guerra que os cristãos têm, que não é contra carne e sangue, mas é contra poderes, contra forças espirituais. E aqui então ele reconta a história nesta perspectiva da guerra espiritual que nós enfrentamos. Ele conta a história do nascimento de Jesus, fazendo menção do que acontece na terra e do que acontece nos céus, no mundo espiritual, nas regiões celestiais, como Paulo fala em Efésios 6. Ele fala de uma guerra contra principados e potestades, contra dominadores do mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui ele fala dessa guerra mencionando a história. Ele diz que tem uma mulher grávida. Uma mulher grávida, alguns católicos conseguem enxergar aqui a coroação de Maria no céu. Não tem nada a ver com isso. O catolicismo lê aqui, diz que esse é o texto que dá base para dizer que Maria, depois de alguns anos, foi elevada aos céus, assunta aos céus, recebida no céu e coroada por lá. E aqui seria a visão de Maria coroada no céu. Não, isso é muito mais amplo, gente. Aqui, quando ele fala de uma mulher grávida, ele está falando de Eva em primeiro lugar. Eva está grávida. O pastor Mário mencionou aqui na hora de oração, que Deus fez uma promessa para Eva de como resolveria o problema da queda. Qual é a promessa que Deus fez para Eva? Você se lembra dela? Gênesis capítulo 3, versículo 18, nós temos o proto-evangelho. No momento em que Deus diz para Adão, você pecou e por causa do teu pecado, do suor do teu rosto, você vai comer, teu trabalho será duro, será penoso, a terra será maldita, produzirá cardos e abrolhos, você sofrerá consequências de sua queda, a maldição da queda pronunciada sobre Adão. A maldição pronunciada sobre a serpente, Deus diz, você vai rastejar sobre o ventre, vai ser rejeitada pelo homem, vai ser esmagada continuamente pelo homem. Mas aí, Deus salta da serpente animal para a serpente Satanás e diz para a mulher que do ventre dela sairia um varão, nasceria um filho, e este filho cumpriria a maldição sobre a serpente, dizendo para a serpente, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. A serpente que derrotou a humanidade no Éden, seria derrotada por um filho da mulher que haveria de nascer. Então, Eva está grávida. Quando nasce Caim, ela acha que é ele, mas não é Caim. Nasce o Abel, ela acha que é ele, mas não é Abel. Nasce o Sete, ela acha que é o Sete, mas não é o Sete. Então a mulher grávida em primeiro lugar é Eva que está grávida, porque Deus fez uma promessa, vai nascer um menino de uma mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás. Eva morre, não nasce esse filho de Eva. Então ao longo da história pode ser qualquer mulher, pode ser qualquer gravidez, porque a humanidade está grávida. A humanidade está esperando uma criança que vai esmagar a cabeça de Satanás. Essa mulher é a humanidade, que está grávida.
Deus diz: um filho da mulher, um filho da humanidade vai vencer aquele que venceu a humanidade. Então, com o tempo, a mulher, Deus chama um povo e diz para aquela nação, descendentes de Abraão: o menino vai nascer de vocês. No teu descendente eu abençoarei todas as nações da terra. É a promessa de Deus a Abraão, ou seja, o menino virá do povo que Deus vai formar de Abraão. É por isso que na linhagem de Abraão, toda hora tem uma mulher estéril. Você já leu a Bíblia e prestou atenção nisso? Sara é estéril. Aí o filho de Sara, Isaac, casa com Rebeca. Rebeca é estéril. Aí o Jacó casa com Raquel, Lia. Raquel é estéril. Lia fica estéril. O descendente, ou Jesus, vem da tribo de Judá, que é um dos filhos de Lia. E assim você vai ver na história bíblica, toda hora uma mulher estéril. Quando Jesus está para nascer, o anjo anuncia o nascimento de Jesus, primeiro a uma mulher que já era idosa, Isabel e Zacarias, que quando Zacarias recebe o anúncio de que seria pai, ele nem acredita, e o anjo diz para ele: porque você foi incrédulo, você vai ficar mudo e só vai falar quando o menino nascer. Ainda bem que Deus não faz a gente ficar mudo por incredulidade nessas horas, não é? Porque era difícil acreditar que Isabel fosse engravidar, porque Deus está dizendo que o menino vai nascer de um milagre, de uma intervenção de Deus. Por isso que o profeta Isaías diz, em uma de suas profecias, que o sinal seria o menino que vai nascer. O sinal no Velho Testamento é uma mulher grávida, a virgem dará à luz a um filho. Esse é o sinal. É o sinal no céu. Ele diz: eu vi um sinal, uma mulher grávida, Israel, a humanidade, Eva, Israel. Aí da linhagem de Israel, Deus disse que seria da tribo de Judá. Da tribo de Judá, então a tribo de Judá é a mulher grávida. Da tribo de Judá, a família de Davi. A família de Davi é a mulher grávida. E finalmente, Maria, que é de quem Jesus nasce, é a mulher grávida. Isso não é uma visão da coroação de Maria. Aliás, é ler a Bíblia muito mal achar a coroação de Maria aqui, dizer que Maria foi coroada grávida. Olha que coisa estranha. Ela foi coroada depois da morte, segundo o catolicismo, e estava grávida na visão com a coroa na cabeça. Olha que coisa estranha, não é? Na verdade, a coroa de 12 diademas que ela tem na cabeça, a coroa de 12 estrelas, está apontando para as 12 tribos de Israel, a nação de Israel, de quem o Messias nascerá. Esse é o símbolo do povo de Deus no Velho Testamento, as 12 estrelas, as 12 tribos, os 12 apóstolos. O dragão, você já sabe, é Satanás. Quando nós lemos a história bíblica, você se lembra que nos dias de Moisés havia um decreto de Faraó que toda criança do sexo masculino que nascesse deveria ser executada. Uma tentativa do dragão de devorar o menino, de impedir que a mulher grávida cumprisse o propósito dela, ou seja, se não nascesse mais meninos de Israel no cativeiro, a nação de Israel deixaria de ser a nação de Israel, e a mulher teria o filho devorado. Quando Jesus nasce, você se lembra que Herodes baixa um decreto que toda criança de 2 anos para baixo deveria ser executada. Parece a história se repetindo, não é? Todo menino 2 anos para baixo morre. Por isso a profecia: ouviu-se um clamor em Ramá, é Raquel chorando por seus filhos. Imagine você, que dia de trevas foi esse em Jerusalém, quando todos os meninos de 2 anos para baixo foram executados por ordem do rei. Quanto gemido, quanta dor. Dia do nascimento de Jesus é um dia de guerra espiritual, é um dia de batalha espiritual. O tempo do nascimento é um tempo de batalha espiritual, e João está aqui nos mostrando na sua visão. Jesus está revelando a João e revelando à igreja o sentido da história. Não é um mero nascimento de uma criança naquele dia de Natal,
é o nascimento daquele que haveria de reger as nações, é o nascimento daquele que derrotaria Satanás, e Satanás então se mobiliza, faz de tudo de frente da mulher para devorar o filho quando nascesse. João só está contando a história do nascimento de Jesus numa perspectiva da guerra que acontece no mundo espiritual, enquanto a história se desenrola. E aí ele diz, Satanás tenta devorar, mas não consegue, e o menino então é arrebatado, é levado para Deus. Você lembra, Jesus é assunto aos céus, até o trono de Deus, Jesus é entronizado ao lado do Pai. A mulher foge para o deserto. Deus havia preparado lugar para ela, para sustentá-la naquele tempo, 1260 dias, um tempo mais metade de 2 tempos, não é? Que aqui é a ideia do tempo profético, do tempo estabelecido por Deus, não é uma linguagem literal de tempo, assim como não é 1000 anos mais à frente, 10 dias na carta a Esmirna, ou seja, é um tempo contado por Deus, é o tempo determinado por Deus, é o tempo reportando-se lá atrás a uma experiência que os judeus haviam tido, do inimigo prevalecer sobre eles, mas de Deus livrar Israel do extermínio, e foi exatamente num tempo desse, no período interbíblico principalmente. História e fato que os judeus conheciam bem, quando falava 1260 dias, se lembravam, Deus controlando o tempo. Aí ele então sai da terra e vai ao céu, e diz que houve uma guerra no céu. Nós não temos, amados, na Escritura, nenhum texto que fale claramente da queda de Satanás. Alguns intérpretes costumam usar a passagem de Ezequiel para falar da queda de Satanás e a passagem de Isaías, que são profecias contra reis, e que numa leitura primária e mais superficial, parece estar falando de Satanás. Mas quando você faz uma interpretação gramática e histórica desses textos, nós já percebemos que, na verdade, a maioria desses textos nada se aplica à queda de Satanás, e sim a reis que viveram naqueles dias e que se achavam deuses, e o texto está dizendo que a profecia traz uma ironia contra esses reis. Esse é o texto, na verdade, mais próximo que temos do que acontece com Satanás. O texto diz que houve uma guerra no céu, houve uma peleja. A palavra do grego para peleja, guerra, é polema, polêmica. Houve um debate, houve uma discordância no céu. De alguma forma, Satanás não se submete ao governo de Deus. De alguma maneira, Satanás se rebela contra o senhorio de Deus. Mas você vai notar uma verdade sobre Deus no céu, que Deus não guerreia com Satanás. Quem guerreia é Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos. Não tem esse nível de batalha na Bíblia, Deus e o diabo. Como se o diabo fosse um ser igual a Deus, guerreando com Deus. No finalzinho de Apocalipse, quando ele fala da vitória absoluta de Deus sobre Satanás, sobre o anticristo, sobre a besta, sobre os adversários de Deus, a Bíblia diz que Deus vai derrotar com o sopro de sua boca. Ou seja, as coisas que Satanás faz não ameaçam Deus. Dentro de uma permissão e governo soberano de Deus, há uma guerra aqui das criações de Deus. Não Deus guerreando e disputando algo com Satanás. Deus não disputa nada com o diabo. Não há a menor possibilidade de Satanás guerrear com Deus. É totalmente diferente. Satanás é um ser derivado, criado. Deus é um ser eterno, todo-poderoso, incriado. Nesse nível de batalha que Deus permite dentro de seu plano, há uma peleja, há uma guerra. E o texto diz que Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão e os expulsam do céu. O texto diz no 8, não prevaleceram. E não se achou lugar mais, o lugar deles. Eles caíram do posto deles, da posição deles. E esses anjos se transformam em demônios. E Satanás e seus anjos se transformam em diabo, que quer dizer adversário de Deus, que quer dizer inimigo de Deus. E aí então o texto diz que ele é lançado para a terra, e que na terra ele vai guerrear contra o povo de Deus.
E aí então, nós olhamos aqui, amados, que há uma grande voz proclamando, dizendo que agora veio a salvação, porque Satanás foi expulso, o acusador de nossos irmãos. Alguns teólogos entendem que a sequência, a cronologia dos fatos é que Satanás cai lá atrás. Na queda de Satanás, de alguma forma, ele ainda permanece no céu com certo acesso a Deus. Mas quando Cristo desce à terra, encarna, vence Satanás, morre, ressuscita, é assunto aos céus e entronizado diante de Deus. Nesse momento é que Satanás perde o acesso e sai daquele lugar e vem para a terra com grande cólera e ira para perseguir o povo de Deus. Essa é a história que João nos conta, do que de fato aconteceu e está acontecendo na história. É uma verdade tranquila e óbvia para nós, mas não tão clara e tão óbvia para os cristãos daqueles dias. E aliás, só é óbvia para nós hoje porque os cristãos daqueles dias entenderam a verdade e nós vimos sendo informados acerca desses conceitos e verdades ao longo dos anos, que é o Evangelho de Jesus, que nos foi legado pelos nossos irmãos antigos, pais na fé, reformadores, e nós temos hoje acesso a esse conceito, de que Satanás tentou de todas as maneiras atrapalhar, impedir, intervir, para que o menino não nascesse, mas a boa notícia é, o menino nasceu. Ele tentou de todas as formas seduzir o menino na queda do pecado, mas o menino venceu o diabo, e aliás, não mais o menino, mas o homem Jesus crescido, venceu o diabo no deserto, cumpriu plenamente a lei de Deus, cumpriu todos os mandamentos, se tornou santo e digno de salvação, mas ele foi então morto, e porque ele é santo, a morte dele é expiatória, paga pelo pecado que não é dele, automaticamente então é o pecado de todo aquele que nele crê. Esse menino morto ressuscita, é assunto aos céus, recebido na glória, reina soberanamente à destra de Deus, de onde voltará gloriosamente. Mas Satanás, diz o texto, vai guerrear contra os descendentes da mulher. Ele tenta de todas as formas destruir a mulher, não consegue, e ele vai guerrear contra a descendência da mulher. A palavra descendente é espermatos, que são os filhos da mulher. Mas para identificar que não são os filhos biológicos da mulher, ele diz que os filhos da mulher são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você é testemunha de Jesus? Então contra quem que é a guerra? Com quem que é a briga do dragão agora? Com a igreja de Jesus. A briga do dragão agora é com o coral. Se preparem. O dragão veio com tudo contra vocês. A briga do dragão agora é contra os pastores, presbíteros. Se prepara. A guerra é com vocês. A guerra é conosco. A guerra do dragão agora é contra a orquestra também. Vocês acham que estão de fora porque não canta? Toca para Jesus. Pronto. A guerra é com vocês, a guerra é com vocês, igreja. Você é testemunha, você guarda o mandamento de Deus, você está na terra e guarda o mandamento de Deus. O dragão se levantou contra você. Não importa se você é criança, adolescente, idoso, você é a igreja de Jesus, você tem os mandamentos, você tem o testemunho de Jesus na sua vida. O dragão se levantou contra você e vai te atacar, vai te perseguir, fará de tudo para destruir você. Mas Natal é tempo de boas notícias. A mulher, o dragão e o Natal. Natal é tempo de boas notícias. Quais são as boas notícias então? 3 conclusões que nós podemos tirar de tudo isso, para fechar. Em primeiro lugar, amados, esse texto nos está falando que Natal é a vitória das obras de Deus sobre as obras do mal. O Natal é a vitória das obras de Deus sobre as obras do mal.
que ao longo da história o diabo sempre esteve trabalhando no Éden para levar o homem à queda, para extermínios, para guerra, para destruição, para extermínio completo da imagem de Deus na humanidade, na sua criação, que Satanás o tempo inteiro está guerreando no céu, na terra, contra anjos, contra povo de Deus, que Satanás desde o começo está realizando suas obras. Mas as obras de Deus prevalecem contra as obras das trevas. Ele quer devorar o menino. Deus guarda o menino, ele não devora. Herodes baixa um decreto para matar todas as crianças. O anjo adverte José, e José leva o menino para o Egito. Satanás não mata. Vai para o deserto, para o lugar da proteção. Não é morto. Satanás faz obras malignas nos céus e guerreia com os anjos de Miguel e perde a guerra nos céus. Satanás persegue a mulher, vai atrás da mulher no deserto, arroja um rio de águas para submergir a mulher, para afogar a mulher. Ele tenta destruir a nação de Israel, ele tenta exterminar aquele povo ao longo da história, mas todos os planos de Satanás foram frustrados. Mais clássico para nós é nos dias de Esther, lembra? Amã baixou aquele decreto, fez aquele projeto de lei, e o rei sancionou que era, no dia marcado, era um dia para exterminar todos os judeus. Se aquilo acontece, o menino não nasce. Mas aquele decreto virou um decreto contrário, e o povo de Deus foi salvo naquele dia. É Deus destruindo as obras do diabo. Você vai olhar, amado, você vai perceber que Satanás persegue a mulher. Deus dá asas para a mulher e ela vai para o deserto. Ele vai no deserto, arroja o rio, a terra abre a boca, engole o rio que Satanás joga contra a mulher. Você vai ver a ira de Satanás contra os crentes. Você vai ver a ira de Satanás contra o menino, a ira de Satanás contra a mulher, contra o povo do qual o menino vai nascer. Mas para todas as obras do diabo, há uma obra de Deus para desfazer as obras do diabo. É assim. Jesus disse, o diabo veio, as obras dele, matar, roubar, destruir. Mas não é isso que Jesus queria dizer para nós. Essa não é a mensagem principal. A mensagem principal é, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para desfazer as obras do diabo. Natal é a boa notícia de que as obras de Deus prevalecem contra as obras das trevas. Essa é a boa nova dos céus. Essa é a revelação do capítulo 12 de Apocalipse. Segundo lugar, ele está nos dizendo que Natal é a vitória dos anjos de Deus contra os anjos do mal. Houve peleja no céu, houve uma guerra, Miguel, seus anjos, Satanás e seus anjos do outro lado, guerrearam, mas olha o que diz o texto, não prevaleceram, nem se achou o lugar deles. Oh, amados, essa é a maior das notícias que nós podemos dar aos homens, essa é a melhor notícia que os sinos podem badalar, que a música pode anunciar, que a proclamação, que a pregação pode proclamar. Os demônios não prevaleceram no céu, os anjos de Deus prevaleceram. Nós não estamos à mercê dos demônios, porque eles são derrotados. A pior notícia que poderia ter era os demônios prevalecerem. Pior notícia seria essa, o mundo completamente dominado pelos demônios, não haveria esperança, não haveria só trevas, mas os anjos de Deus prevaleceram, é a vitória dos anjos de Deus. Satanás é derrotado no céu, desce para a terra, é derrotado na terra. Você vai perceber que os anjos sempre fazem parte do projeto de Deus. Nos dias do nascimento de Jesus, Zacarias estava no templo oficiando o sacrifício, e naquela hora ele toma um susto, porque ele olha do lado, e naquele lugar onde ninguém podia entrar, só ele, tinha mais alguém, e ele assusta com esse alguém, quando ele olha um anjo, e o anjo Gabriel anuncia o nascimento de seu filho João Batista, que é o precursor do Messias,
que é um dos sinais de que o Messias viria, que seria um profeta igual Elias, pregando no deserto como Elias, sinal de que o Messias chegaria. Naquela mesma ocasião, alguns meses depois, um anjo aparece para uma menina e diz para aquela moça, uma noiva, uma moça preparando-se para o casamento, e o anjo diz para ela: salve Maria, agraciada de Deus, favorecida por Deus, porque de você vai nascer o Salvador. Ela toma um susto e diz: mas eu ainda não casei, como vai ser? Ele diz: descerá sobre você o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te envolverá, e por isso, por causa do poder do Espírito Santo, o ente que está no teu ventre será santo. Ela volta confusa, sem saber o que fazer com aquela notícia. Alguns dias depois percebe que está grávida. O marido, que ainda é noivo, vão consumar o casamento no final do processo ali, do ritual de casamento. Aí de repente ele descobre que a noiva está grávida. A Bíblia diz, não querendo infamar a menina, porque ele teria que denunciá-la, ele não dormiu com ela, ela ficou grávida, eles vão apedrejar ou ele ou ela, e ele vai ter que dizer: o filho não é meu. Eles iriam apedrejar Maria. Então, para assumir a culpa, ele foge, porque aí Maria seria poupada e ele acusado de engravidar a menina e fugir. Mas no meio do caminho, José deita para dormir e um anjo aparece no sonho e fala com ele: José, toma Maria, porque aquele filho é o Messias, é o cumprimento da promessa. Ele volta, consuma o casamento com Maria, o menino nasce. No dia do nascimento do menino, a Bíblia nos diz que pastores estavam no campo, pastoreando. De repente um anjo aparece, diz para eles: vão na cidade, porque lá na cidade de Belém nasceu o Messias. E quando eles saem para o caminho, um coral de anjos aparece dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Deus ama e quer bem. Anjos anunciando o nascimento de Jesus. Quando Jesus começa seu ministério, ele encontra-se com Natanael, vê Natanael debaixo de uma figueira lendo a lei, e ele depois diz para Natanael: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael se ajoelha diante de Jesus e crê em Jesus, e Jesus fala com ele: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu? De agora em diante você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos é que advertiram os magos, os reis ou os sábios do Oriente para que não voltassem a Herodes. Os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus a Maria Madalena, dizendo: vai, diz a Pedro, fala para os discípulos que ele não está aqui, não procura entre os mortos aquele que está vivo. Anjos de Deus que disseram àqueles que viram Jesus ser assunto aos céus: do mesmo jeito que vocês o viram subir, ele voltará. Os anjos de Deus. Sabe por que eu estou lembrando tudo isso a você? Porque está cheio de crente morrendo de preocupação com o demônio. Você já viu tanto que crente preocupa com o demônio? Tanto que crente vê demônio em tudo, vê demônio no quadro, no colchão, no chinelo, vê demônio em todas as coisas, aí manda queimar o colchão, o sujeito compra um colchão magnético, 10 mil reais, aí aparece um profeta meio maluco na casa dele e diz: não, esse magnetismo é demoníaco, queima o colchão, queima o profeta só, não queima o colchão não. Gente vendo demônio em tudo, preste atenção numa coisa: há mais de anjos de Deus ao nosso redor do que demônios, gente. Você prestou atenção no que o texto diz? Ele diz assim: Satanás arrastou consigo a terça parte dos anjos, das estrelas dos céus. A terça parte. É figurado, mas vamos pegar que seja literal. Se ele levou a terça parte, quantos anjos sobraram? Se um terço caiu com o diabo, quantos anjos sobraram? 2 terços, ou seja, para cada demônio tem 2 anjos. E um monte de crente preocupado com os demônios. Você tem que levantar a mão, dobrar seus joelhos, orar a Deus e dar graças ao Senhor, porque Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para que você não tropece.
Não viva atormentado, morrendo de medo de demônio na esquina, na rua, atrás da árvore, no quadro, no colchão, no chinelo, não. Viva a tua vida cantando louvores a Deus, porque aos anjos Ele vai dar ordem a teu respeito. É a vitória dos anjos de Deus sobre os anjos de Satanás. Os anjos de Satanás perderam, não se achou lugar deles, foram lançados à terra, e Satanás veio cheio de cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, ou seja, já sabe de sua derrota. Então, a vitória dos anjos de Deus sobre os anjos do mal. Ainda que nós achemos que no mundo há mais mal do que as coisas boas, isso não é a verdade. Há muita coisa má no mundo, mas isso é mais ou menos aquele negócio de temperatura real e sensação térmica. Às vezes está fazendo 10 graus, a sensação térmica é de 5, de 7, não é? Pois é, esse mal todo que a gente acha que domina no mundo é sensação térmica, isso é marketing, porque na verdade a presença das obras, da ação de Deus, dos anjos de Deus no mundo é mais poderosa, porque se não fosse, Satanás já teria exterminado a igreja há muitos anos. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, há uma plenitude da ação de Deus entre nós, amados, e o mal não vai prevalecer contra isso. Por último, esse texto nos fala da vitória das obras de Deus sobre as obras do mal. Esse texto nos diz que o Natal é a vitória dos anjos de Deus contra os anjos do mal. Esse texto nos diz que Natal é a vitória do povo de Deus contra os agentes do mal. É a vitória do povo de Deus. Para mim, meu versículo favorito nesse texto é também um dos favoritos da Bíblia inteira. Quando o texto diz: Satanás foi expulso, desceu até a terra, e ele diz assim: ai de vós, ó terra, ai da terra, porque Satanás desceu até vocês, cheio de grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas ao mesmo tempo ele diz: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do trono de Deus. Versículo 11 é o meu favorito, ele diz assim: eles, pois, eles quem? Os crentes, as testemunhas de Jesus, os que creem em Jesus, os que seguem Jesus, eles, os irmãos, os crentes, eles, pois, o venceram, aleluia, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, por causa da tua santidade, da tua santificação, e por causa do teu testemunho, porque você foi lavado dos seus pecados no sangue do Cordeiro, e porque Deus colocou o Espírito Santo em você, para que você testemunhe do Evangelho, você venceu Satanás, e os anjos dele, e os agentes dele. É a vitória do povo de Deus contra os agentes do mal. As portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão. O sangue de Cristo Jesus sobre nossas vidas nos purifica de nossos pecados, nos lava de nossas iniquidades. Ainda que haja perseguição, ainda que a perseguição nos custe sangue, nos custe lágrimas, nós vencemos Satanás por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho que demos. Lá no Cairo, eu ouvi um testemunho do pastor Faiz, dizendo para nós que uma menina de 21 anos de idade converteu a Cristo, do Islã. E ela tinha ganhado uma bolsa para estudar medicina em Oxford. Estava entusiasmadíssima, mas queria batizar-se antes de ir para a faculdade. E eles então, depois de um ano de discipulado, batizaram aquela menina, preparando-a para que ela pudesse com sabedoria compartilhar para a família dela que ela tinha convertido a Cristo. Disseram para ela que ela esperasse um tempo, mas ela quis contar para a família antes de viajar também. Poucos dias depois de ter sido batizada na igreja, ela chamou a mãe e contou para a mãe dela que ela tinha sido batizada e que agora ela era cristã e ela não seguiria mais o Islã. A mãe jogou essa menina do 7º andar.
ela caiu, morreu. A polícia registrou como suicídio. E a família disse que lavou a honra por causa da morte dessa menina, que estava desonrando a tradição islâmica da sua família. Alguns meses depois, um membro daquela família foi à igreja. A igreja ficou assustada, pensando, a família veio tirar satisfação, vai chamar a polícia, vai ser um problema sério, vão atacar, vão perseguir. E a pessoa daquela família que foi à igreja simplesmente perguntou assim: por que é que aquela menina encantou-se com o cristianismo a ponto de morrer por Jesus? Eu queria saber mais sobre esse Jesus, por quem ela morreu. E eles então explicaram para aquela pessoa sobre Jesus. Semana seguinte ela volta com mais umas 5 pessoas. Na outra semana com mais algumas pessoas. E toda aquela família, depois da morte daquela menina, entregou a vida a Cristo Jesus. Porque eles mesmos concluíram assim: essa religião que nos fez matar essa menina não pode ser boa. Bom é Jesus, por quem ela morreu. Você entende? Parece que Satanás ganhou matando a menina, não é? Mas o sangue daquela menina, espalhado na calçada do Cairo, virou a semente para a conversão de toda a sua família a Jesus. Eles, pois, o venceram por causa do testemunho de Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. É Natal. Vitória das obras de Deus. Vitória dos anjos de Deus. Vitória do povo de Deus. O menino não foi devorado. O menino nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus. E ele voltará. Messias, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Vamos celebrar mais uma vez com o coral então? Nós só podemos cantar. É Natal, é vitória, é festa, é alegria. Vamos celebrar o Senhor. Vamos festejar nosso grande Deus e Salvador. Aos homens, pastores, talvez
E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e a consolação, e a direção do Espírito de Deus, seja sobre nós, e sobre todo Israel de Jesus em toda parte, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Espera em silêncio o dom prometido. Espera em silêncio a orar. Pai, ouve as preces ao povo que espera. Envia o Filho e dá direção, e em tua graça, nosso bom pastor, espera em silêncio a orar. Nós esperamos a luz da criança. Nós esperamos o dia raiar. Em treva esperamos manhã gloriosa. Em treva esperamos a orar. Pai, ouve as preces ao povo que espera. Envia o Filho e dá direção, e em tua graça, nosso bom pastor, espera em silêncio a orar.